Então, vamos resolver um exemplo sobre o assunto, tá? Aqui está a pergunta que nós vamos fazer, né? Nós queremos determinar a capacitância equivalente, ou como diz entre parênteses, a capacitância total, da combinação de capacitores que aparece na figura abaixo. Então, aqui está a figura, onde C1 vale 12 microfarad, C2 vale 5,3 microfarad e C3 vale 4,5 microfarad, tá? Então, o que vai acontecer nesse exemplo? Nesse exemplo, nós temos os dois tipos de associação presentes, tá? Então, nós temos o C1 e o C2, que estão associados em paralelo, e o C3, que está associado em série junto com C1 e C2. Então, para a gente achar a capacitância total, a gente precisa fazer por partes. Primeiramente, nós precisamos achar o capacitor equivalente desses dois, do 1 e do 2, e depois fazê-los ele em série com esse C3, para a gente achar a capacitância total. Certo? Então, vamos primeiro resolver a parte em paralelo. Ok? Então, como é que vai ficar eles em paralelo, né? Em paralelo, nós sabemos que a capacitância total, ela vai ser obtida a partir da soma desses dois capacitores. Então, a capacitância total vai ser C1 mais C2, certo? Então, capacitância total, ou equivalente, tá, gente? Vai ser a capacitância 1, que é 12, mais a capacitância 2, que é 5,3. Então, a capacitância total vai dar 17,3 microfarad. Eu chamei de capacitância total, mas é a capacitância total entre 1 e 2. Então, eu também posso chamar ela de C12, tá? No valor de 17,3 farad. Bom, no momento que eu descubro o valor dessa capacitância, eu não vou mais trabalhar com este circuito, né? Porque agora eu já resolvi essa primeira parte aqui que estava em paralelo. Então, agora, o meu circuito tem essa aparência. Vejam que agora é mais fácil de enxergar que eles estão em série, certo? E agora, para a gente achar a capacitância total, a gente vai resolver esse circuito que está em série, certo? E agora o que vai acontecer? Temos que achar a capacitância, agora sim, total, de 1, 2 e de 3, certo? De 1, 2 e de 3, que é, na realidade, nada mais é do que a capacitância total do sistema. Para achar essa capacitância, como agora eles estão em série, a associação não é obtida somente pelo somatório, mas sim pelo inverso do somatório. Ou seja, capacitância total, ela vai ser obtida pelo inverso da capacitância 1, 2, mais o inverso da capacitância 3, porque agora eles estão associados em série. Então, como é que vai ficar? 1 sobre capacitância será 1 sobre 17,3 mais 1 sobre 4,5. Aqui vocês têm duas opções, certo? Dá para resolver a partir de MMC, certo? Mas dá também para obter
fazendo na calculadora e depois tirando o inverso, certo? Que foi o que eu fiz aqui no meu resultado e encontrei como valor, né, de C equivalente ou C total no valor de 3,57 microfarad. E essa é a resposta, esse é o valor, né, da capacitância do meu circuito elétrico. Ok? Bom, mas a gente pode continuar trabalhando com esse circuito, né? Agora, o que está pedindo? Vamos tirar a primeira pergunta. Agora pede que nesse circuito, né, que estava assim e que a gente deixou assim, né, a gente determine a carga que foi acumulada no capacitor quando a diferença de potencial, né, quando esse valor aqui passou a ser de 12,5. Bom, nós queremos saber, então, agora, o valor da carga, tá? Então, e nós não queremos saber o valor de qualquer carga, a gente quer saber a carga acumulada no capacitor 1, certo? Mas o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o caminho inverso, a gente vai ter que achar primeiro a carga total, para depois achar a carga que vai passar por esse capacitor 1. Então, a gente vai partir daqui para lá, tá? Então, a carga total, como a gente está começando daqui, a gente vai pegar a total, é a capacitância total vezes o potencial. Então, a carga total vai ser, né, 3,57 vezes 10 na menos 6. Vejam que agora eu tirei o micro, né? Só deixei farad. Vezes o 12,5. Mas nós vamos achar a carga total, que nesse caso ela vai dar 44,6 microcoulomb. Certo? Bom, essa carga, né, quando eles estão somados em série, a carga que está aqui é a mesma carga que vai passar para cá. Pensem que é o mesmo fio, né, onde ela vai circular. Ou seja, essa carga é a carga que passa pelo capacitor, é a carga 3, perdão, né? É a carga que passa pelo capacitor 3 e ela também é a carga que passa pelo capacitor 1 e 2, certo? Então, sabendo que este valor é a carga que está passando por esses resistores aqui, nós conseguimos determinar a tensão que vai passar entre esses pontos A e B, certo? Então, partindo da mesma equaçãozinha, só que agora para a carga 1 e 2, certo? Se a gente usar a equação, né, da capacitância total vezes o potencial AB, a gente vai conseguir determinar o potencial que vai passar só por esses dois capacitores, só nesse trecho AB. Vamos isolar o potencial AB aqui, né? Para isso, essa capacitância está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar Q12 sobre capacitância total. Então, o VAB, o potencial AB, vai ser 44,6 microcoulomb, dividido pela capacitância, que é 3,57 microfarad. Resolvendo, né, essa equação, nós achamos um potencial de 2,58 volts. Essa é a nossa resposta? Não. A gente quer saber a carga que está passando pelo capacitor 1. Mesma equaçãozinha anterior. Então, queremos saber a carga 1, temos a capacitância 1 e temos o potencial que vai passar por ali. Então, a carga 1 nós queremos saber, a capacitância 1 é 12, né? E o potencial nós achamos aqui que é 2,58.
Logo, carga 1 vai dar 3,1 microcoulomb. E essa vai ser a nossa resposta. Vejam, né, que nós seguimos o caminho contrário nesse. Nós partimos de um circuito equivalente e fomos até chegar no valor individual da carga nesse circuito. Certo? Antes da gente finalizar mesmo essa parte de nosso conteúdo, né, falta só a parte da energia, que nós vamos finalizar na próxima aula. Gostaria de mostrar para vocês um circuito real. Este é o circuito do meu portão. Deixa eu só dar uma subidinha aqui. Só queria mostrar para vocês, meu portão ele é automático e ele estragou. Daí o rapaz veio ontem aqui e deixou ele disponível, né? Tive que acabar trocando a placa do meu portão. Não sabemos exatamente por quê, qual foi o problema que ela teve. Tentamos resolver várias vezes e não conseguimos. Mas eu trouxe ela para mostrar para vocês a presença dos capacitores. Então deixa eu virar aqui assim. Então, ó, temos um capacitor aqui cilíndrico, temos outro capacitor aqui cilíndrico, temos um pequenininho aqui também cilíndrico, mas com um diâmetro, os três com diâmetros diferenciados, né? Temos esses aqui que eu não sei se vocês vão enxergar, que são redondinhos, ó, são esferazinhas, bem piquititas, também são capacitores para armazenar energia. Lá atrás tem outro escondidinho, certo? Aqui também, ó, são capacitores, né? Este aqui, os redondinhos estão aqui. Ali também tem um, ou seja, dentro de um circuito tem todo... Eu fico pensando que é como se fosse uma cidade de tanta coisa que tem dentro, né? E no próprio motor, eu estava conversando ontem com o técnico, também tem outro capacitor que é maior ainda. Eu ainda vou fotografar para mostrar para vocês, né? Mas vejam que isso está na nossa vida e é o que faz, na realidade é o motor que faz com que as coisas funcionem, que as coisas entrem em movimento, né? Então eu sempre fico muito, eu confesso a vocês que eu fico sempre muito admirada quando eu vejo essas coisas, né? E dentro de um circuito tão pequeno, dentro de uma estrutura tão pequena, há um acúmulo tão grande de energia, a ponto de que se a gente não souber exatamente onde tocar, a gente pode levar um choque e isso pode até levar à morte. Então, para ver, esse circuito ele é pequeníssimo, né? Tanto que eu tive que aproximá-lo aqui. Então, vejam o tamanho comparado à folha de papel aqui, né? Folha de sulfite A4. Então, só pra gente ter uma noção das coisas que a gente está falando, realmente são coisas muito, muito pequenas, certo? Bom, gente, por hoje é só. Na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre essa energia que fica acumulada dentro do sistema. E nas próximas aulas eu até vou subir para mostrar para vocês. A gente vai finalizar essa parte, né? Já vamos até marcar uma avaliação. E daí eu não sei se vocês enxergam, deixa eu aproximar bem mais esses outros dispositivos aqui, ó, bem piquititos. São os resistores, tá? A gente vai ver que eles têm um comportamento ao contrário dos capacitores. E a gente vai trabalhar com eles lá no próximo conteúdo, quando a gente finalizar essa parte de nosso conteúdo, tá? Então esse circuito ele é formado por muitas coisas, coisas eletrodinâmicas e coisas eletrostáticas. E nós estamos finalizando a parte da eletrostática, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula, pessoal!